ZYK 650, Rádio Clube de Santo André, AM 740 kHz e Sociedade Rádio Universal, ZYK 655, AM 810 kHz. Direto dos estúdios da TV CBI, o Canal Brasileiro da Informação, começa agora mais uma edição do Duas na Tri, da Rádio Trianon, direto para a sua tela. Muito bem, é isso aí, né? Essa abertura, ela segue o mesmo modelo usado pelo rádio brasileiro há 100 anos e nós retornamos a ele para poder homenagear e lembrar do centenário do rádio no Brasil. E a propósito, né, Silvia, o Duas na Tri, ele é um programa que também começou no rádio. Verdade. Somos nós duas. Duas na Tri, isso. Não é? Vamos explicar logo, as pessoas perguntam, né? Duas na Trianon, gente. É isso mesmo. E que a Rádio Trianon é uma das rádios brasileiras que faz parte dessa história incansável que já dura um século. Um meio de comunicação essencial na vida dos brasileiros. E chegando aqui na nossa tela temos o professor Antônio Adami, que é o fundador do programa de pós-graduação de comunicação da Unip e conhece, né, como ninguém essa vida aí da tão duradoura do rádio, né, professor? Muito obrigada pela participação. É um prazer participar. O Adami, o rádio, que, como a gente vê hoje, né, como meio de comunicação, a essência segue igual, mas a forma mudou um pouco, ou não? Como é que se configura o rádio quando ele nasceu e chega aos dias de hoje? O rádio continua, para mim, sendo rádio, né? Você pode até assistir, pode até ver os apresentadores, mas tudo é uma questão de linguagem. A forma de falar, a forma de interagir. O rádio continua sendo esse meio rápido, veloz e muito próximo do ouvinte, né? Então, podemos ter tecnologias, mas não deixa de ser rádio, até porque é o cotidiano, é a vida o dia a dia do cidadão que o rádio tem mais tempo para dialogar, né? Tá certo. Professor, vamos voltar então um pouquinho à história, já que a gente está comemorando 100 anos, né? Conta como foi esse início. Segundo muitos estudiosos, deve ter sido uma barulhada danada, né? Deve ter sido um barulho lá no Rio de Janeiro, no Corcovado, aquela transmissão barulhenta, ninguém entendendo nada, ninguém sabia nem o que era. Imagina, aquilo parecia ficção. Alguém conseguir trazer o som de outro lugar para ser ouvido em outro lugar. Ninguém imaginava isso. Você tinha uma ligação com a literatura, com os jornais, mas você não imaginaria o som ninguém sabia o que era onda sonora. Quantas vezes, né, na Europa, no Brasil, na América Latina, na América do Norte, quantas vezes, né, a gente ouvia transmissões por ondas curtas, por outras ondas. Então, até hoje ainda é um pouco estranho essa coisa de ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. Mas você imagina, lá em 1922, claro, que é a abertura oficial, né? Está no Rio de Janeiro, a capital da República. Então, essa oficialidade é 22, mas temos experiências anteriores. Não podemos nunca deixar o padre Landel de Moura e as experiências de Pernambuco. Pernambuco teve experiências fantásticas de transmissão mesmo, rádio no ar, antes de 22, mas não tiveram a primazia, o Rio de Janeiro, mas essa oficialidade é o que fica e o que ficou para a história. Agora, e a linguagem dessa forma mais direta, usada no rádio, mudou a forma como nós consumimos a informação? Olha, sinceramente, por mais por mais tecnologias, por mais essa possibilidade de interatividade digital,
né? Eu acho que não mudou a forma da gente consumir, não. Eu acho que a gente entra no carro, ou você está num hotel, onde você estiver, se você tiver a oportunidade de ouvir, e o rádio é sempre aquela. Eu acho que o que nunca perdeu o rádio foi o encantamento do rádio. Você ter a possibilidade de se surpreender. Você não sabe o que vai entrar, que notícia vai entrar, que música vai tocar, o que vai falar. Então, essa capacidade que o meio tem de nos surpreender, eu acho que não muda. E o que muda é a forma de interação, hoje mais rápida, mas até, de certa forma, fugaz, mas sem dúvida nenhuma, melhor qualidade, conteúdos duvidosos. Às vezes nós temos a impressão que nós precisamos de conteúdos novos, conteúdos criativos, conteúdos que nos agradem assim. Mas eu acho que a forma de consumir é a mesma. A gente entra no carro, não conseguimos ficar sem ouvir, né? É um companheiro na madrugada, na noite, no dia, na manhã, não é verdade? É a forma de consumir o meio. É porque, assim, eu sempre falo, né? Não importa a tecnologia, a evolução. Se tiver um radinho de pilha, chega em qualquer lugar. Quer dizer, eu não associo. Tudo bem que tem aí já a parte de imagem, né? Mas as pessoas normalmente elas fazem alguma coisa ouvindo o rádio. Elas não param para olhar o rádio. Elas ouvem o rádio, né, Malu? E é tão interessante assim que quando a gente estava preparando esse roteiro do programa, eu até levantei uma discussão, né? Por que o áudio, né? Porque assim, então aí aparece a tela hoje, né? Você tem ali o rádio que revela mais, né? Sim, hoje evoluímos, né? Não é, Silvia? E aí o que chama atenção é assim, ó, por exemplo, o rádio, né? Você ouve fazendo outra coisa. Exatamente. Mas a gente nunca vai perder isso, né, professor? Não vai, né? Eu costumo dizer, Silvia, Malu, eu costumo dizer que o rádio é menos egoísta. Ainda tem um pouco de egoísmo meio, enquanto linguagem. A televisão é totalmente egoísta, exige nossos olhos, É verdade. exige É legal nossos isso. ouvidos, não é? Exige nosso tempo e nosso espaço. Eu acho muito interessante um fenômeno que tem ocorrido nos meios, o que nós tínhamos antigamente, nos anos 20, 30, 40, 50, veio do rádio, depois para a televisão, mas o que eu sinto falta é esse humor de qualidade, sabe? O humor bem feito. E isso é uma história do rádio, que vem lá com o Nhototico, da Rádio Decaí. Imagina, a Rádio Decaí, a voz do Juqueri, já abre espaço para uma criatividade, né? Então, um monte de jovens assim, né, atentos ao que acontecia na cidade de São Paulo, no Brasil, com o que se podia ter na época de informação, mas o rádio é essa novidade, e eles vão lá e falam, olha, nós vamos fazer aqui uma transmissão, e começam a transmitir. E é a Rádio Decaí, a primeira rádio que depois se torna a Rádio Cultura e hoje pertence à Fundação Padre Anchieta, que depois de decair, ela se tornou Rádio Cultura, a voz do espaço, também criativo. Então, o rádio, eu acho que é esse local que nós temos maiores possibilidades de criação, de criar, de ter o rádio-humorismo. Que saudade do rádio-humorismo, que vontade de ouvir coisas interessantes, inteligentes do rádio, transformação da política numa sátira de vida, da cultura, da sociedade. Então, eu acho que o rádio ainda é esse local da criatividade, do talento e também da informação, além do entretenimento, não é verdade? Professor, mas por que é importante estudar a história do rádio? Primeiro de tudo, porque vocês falaram agorinha tão bem, porque o rádio é importante estudar, porque
Ali está a nossa identidade, a nossa cultura. O rádio é o grande mediador cultural da sociedade brasileira. Uma sociedade, um país gigantesco, um país desse tamanho, o rádio é capaz de integrar esse país. E é pelo rádio, eu acho que o rádio é realmente esse mediador da cultura brasileira. Você imagina, sem o rádio, não haveria, por exemplo, o Rei do Baião no Sudeste brasileiro. Não haveria os tambores crioulos maranhenses conhecidos por aqui. E assim vai. O rádio transmite informação, conhecimento, cultura, entretenimento, a base do meio. Eu acho que é por aí. A importância de se estudar, de se pensar, é em função de conhecermos nossa identidade, nossa cultura. E está ali, cada veículo, cada meio de comunicação, ele tem especificidades próprias. Nenhum se sobrepõe aos demais, nem a internet, nem as mídias externas, nem o rádio, nem a televisão, nem o cinema. Cada um tem um espaço muito definido. Às vezes há um imbricamento de um com o outro, há uma proximidade de um com o outro. Mas eu acho que, por tudo isso, vale muito a pena estudar e produzir cada vez mais para o rádio brasileiro. E também é algo que se falou da televisão, falou do rádio, assim, o rádio vai morrer e tal. E aí você tem um rádio aí, né? Cada vez mais pulsante. Pulsante. E é interessante como, assim, as pessoas têm, a sociedade de uma geral, não, agora rádio não mais. E não é assim, né? Quer dizer, ele tem uma vida e ele se reinventa, né? Você pega eu imagino você que estuda isso há tantos anos, né, pegando 100 anos de história, que percurso maravilhoso que fez o rádio no Brasil, né, Adame? Que percurso lindo, e mais do que isso, né, importantíssimo para determinados momentos da história do Brasil, né, Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, a Revolução Constitucionalista, onde São Paulo teve o papel, né, de ir contra Getúlio Vargas. Tudo isso, o rádio, na voz de César Ladeira, principalmente da Rádio Record de São Paulo. A César Ladeira, conhecido como a voz da Revolução Constitucionalista. Então, o rádio mais do que entretenimento, foi e é também um parceiro, inclusive do Estado Democrático Brasileiro, porque a comunicação tem um papel fundamental em prol da democracia no Brasil. Você falou bem, né, da importância em alguns pontos, né, históricos, né, que a rádio, claro, ela está sempre acompanhando. E ela tinha um espaço muito grande. Eu queria voltar um pouquinho, antes de falar dessa parte dos grandes momentos, falar em relação às radionovelas, porque eu acho que foi tão marcante, né? As radionovelas, as pessoas paravam tudo. E aí sim ele era protagonista e egoísta, porque as pessoas até paravam de fazer o que tinham que fazer para poder ouvir as radionovelas. Adame, eu queria só complementar essa pergunta da Silvia, porque eu estava escrevendo um livro uma vez, e aí eu tinha que falar um pouco do rádio. E eu fiz uma pesquisa e eu descobri que para fazer o sinal da chuva, eles pegavam o papel celofane e amassavam o papel celofane e tal. Isso, assim, mexe com o imaginário, né? É isso que é, assim, tão interessante, tão vital no rádio. É isso mesmo. Chamava-se de cozinha. A cozinha era o local de produção de efeitos. Efeitos sonoros, nada por computador, tudo manual, tudo criado assim. O cavalo andando era o coco. Era a batida do coco, o cavalo do coco. Corrida, né? Era a cozinha, o local dos criativos. E realmente mexe completamente com a imaginação. O rádio tem essa possibilidade, por isso que eu acho que o rádio é o meio mais próximo da literatura, porque é possível imaginar, não está construída a imagem. Você cria a partir das imagens literárias, você cria a partir das imagens sonoras. Entende? Lindo isso, né? Gostei de mais próximo da literatura, o rádio por causa da criatividade.
Muito lindo, muito lindo. Agora, não sei, tem alguma coisa pitoresca que você quer contar desse momento de radionovela, não? Tem sim. Nossa, a radionovela é um espaço para a criatividade. É o local do pintor, é o local do ator, enfim, é a radionovela. E nós tivemos uma estação em São Paulo de 1923, a emissora Rádio Clube de São Paulo, que depois se tornou Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo foi a grande escola de radionovela do país. Foi a Rádio São Paulo em 1923. Veja que São Paulo começa o rádio em São Paulo em 23, com a Rádio Educadora Paulista. A Rádio Educadora Paulista tinha uma preocupação com a produção musical, com a produção muito também do humor no rádio. E a Rádio São Paulo, além do humor, além de música, tinha preocupação muito grande com as radionovelas. E tinha um elenco, um casting muito bom, mesmo naquela época, em 1923, que tudo era muito intuitivo. Você não tinha escolas, você não tinha locais você não tinha ainda um grupo, né, de pessoas e tal. Mas a grande escola foi a Rádio São Paulo, e a radionovela na verdade, o precursor da telenovela. E o precursor da radionovela é o teatro. Vem do teatro, por isso que alguns chamavam de radioteatro. Só mais tarde, com Sperber, lá na Alemanha, começou a se chamar, então, de radiodrama. De radiodrama. E depois radionovela. Ficou a radionovela. E é soap opera, né? E eu acho realmente a novela, a radionovela, esse espaço criativo e de onde surgiram grandes atores que depois foram para a televisão. Essa migração. O Adame, e você falou dos grandes atores, e eu também pensei nas grandes vozes, né? Aquelas vozes memoráveis, né? Com o prefixo, abrindo e fechando a emissora, né? Aquela coisa que o rádio ainda não era 24 horas, né? Então você tem aí uma memória afetiva muito grande que nós brasileiros sempre tivemos com o rádio, né? E principalmente quem tem uma origem que não é, né, uma origem rural e tudo, o rádio era tudo, né? Eu lembro de criança, Silvia, eu tinha vontade de saber, assim, como que chegava aquela voz, sabe, no meu ouvido, e aquela voz, né, empoderada, né, sobretudo a voz masculina, né? Você veja que grandes nomes vieram, né? Alguns tinham vozes, mas não tinham aquela beleza exigida para a televisão, por exemplo. Ai, a decepção. Gente bonita. A decepção, porque tem um lado criativo, né, professor? Aí você imagina aquele vozeirão, aí foi para a televisão e volta para o rádio. Tragédia. Então, o que acontece? Muitas vezes não dá certo. O vozeirão, o lugar dele era no rádio, ou na dublagem, ou em outros espaços. Aí não deu certo, mas alguns deram, muitos deram. Eu até tenho alguns aqui, por exemplo, Dias Gomes, vem do rádio como autor, depois vai para a televisão, mas como autor. Paulo Goulart, vem do rádio, lá em Olímpia, que era conhecido como Paulo Afonso Mies. Depois, o tio lhe deu o nome de Paulo Goulart. Mas muitos nomes, por exemplo, Walter Foster, o primeiro beijo da televisão, o Walter Foster vinha do rádio. E deu certo, um vozeirão e uma pessoa muito bonita, muito expressiva, e vai para a televisão. O Paulo Gracindo, e não só atores, radioatores, humoristas, radiohumoristas, mas também programas. O Balança Mas Não Cai era um modelo antigo do rádio e deu muito certo na televisão. Mas e os teus sucessos? O que tens feito atualmente? Bom, agora eu estou fazendo a novela Bravo. Sim. Então foi por causa disso que outro dia eu fui lá na televisão e vi o senhor lá, né? Eu estava no estúdio. Não, eu vi o senhor assim, lá pelas coxinhas. Coxinha? O que é isso? Que coxinha é essa? Bezinha, aqueles corredor que eles chamam de coxinha, ele tava lá. Não, Ofélia, ele estava em coxinha nenhuma, Ofélia. Aquilo é coxia. As laterais chamam-se coxias. E é isso que eu falo. Hoje em dia, eu sinto que falta talento, principalmente nos programas de humor. Nós temos grandes atores, grandes atrizes,
lindos, lindos atores, atrizes, muito bons, interpretam, fizeram escola, fizeram grandes testes aí, mas na hora que pega um texto, o texto cai. O texto derruba o grande ator, o radioator ou o ator de televisão. O texto é que derruba. E nós precisamos ter bons roteiristas. Essa é uma verdade que as escolas de comunicação não precisam acordar. Agora, você tem um livro que você fez que chama O Rádio com Sotaque Paulista. Eu quero saber por que você escolheu esse recorte do rádio paulista para falar da história do rádio no Brasil. Malu, Silvia, que bom vocês levantarem meu livro, que legal. É um livro que eu já me surpreendi várias vezes com esse livro, algumas pessoas usando para dar aula, outras usando para palestras, porque foi uma pesquisa de 11 anos, teve patrocínio da FAPESP, de 11 anos. E por que São Paulo? Porque, na verdade, o rádio ele tem um sotaque, seja em São Paulo, em Minas, nas montanhas de Minas, como diz uma amiga minha do rádio, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, ele tem, no Ceará, ele tem sotaque. E o sotaque paulista está muito impregnado. Por exemplo, Adoniran Barbosa é o próprio ítalo caipira brasileiro, né? O Adoniran. Então, existe um sotaque. Além disso, o rádio paulista ele cresceu muito. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 30, os anos 30 foram os anos de explosão do rádio. Nos anos 30, em São Paulo, só em São Paulo nós tivemos umas 30 emissoras. Não, umas 20 emissoras. Umas 20 emissoras novas, só nos anos 30. Imagina. Então, o sotaque do rádio de São Paulo é também porque São Paulo é um ponto onde migram muitos locutores, antigamente chamados de speakers, os locutores, apresentadores, né, e jornalistas e tudo. Então, São Paulo acabou ficando um centro publicitário muito forte e também onde os profissionais conseguem desenvolver. Então, tem o sotaque, ele toca várias coisas. Ele toca a questão de poder conseguir produzir, a questão de ter mesmo um sotaque próprio, uma narrativa, uma condução narrativa própria. E o mais legal é que, quando a gente fala sotaque, a gente sempre lembra da Pauliceia, né? Nos vem a ideia dos anos 20. Os anos 20 foram anos incríveis mesmo. Os anos da Semana de Arte, os anos do rádio, os anos de criação, os anos franceses, enfim. Então, acho que sotaque passa por tudo isso aí. Com certeza. E também, em relação a esse recorte que você fez, professor, você acha que São Paulo continua ditando a comunicação? Quer dizer, qual a influência das emissoras paulistas para o resto do Brasil? São Paulo é maior, São Paulo é o mundo, né? Então, mas eu acho que existem, principalmente o interior de São Paulo, os outros estados, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, tem rádios muito boas, programas criativos, em menor escala e com menos recursos, talvez. Mas São Paulo irradia pelo tamanho, mas pelo conteúdo, eu acho que tem muitos lugares maravilhosos, produzindo muito bem para o rádio e para as mídias sonoras, como a gente chama hoje, e o rádio está lá. Eu queria entender como que esse meio conversa com as novas alternativas digitais. Dá para dizer que o podcast que se tem hoje, ele é uma espécie de, vamos dizer, buffet radiofônico em que você faz a sua própria programação, porque você é que escolhe ali, né? Não é ninguém, né? Então, você acha que isso é diferente? Você tem a possibilidade de ampliar a sua informação através de um podcast, através de matérias que foram gravadas e não foram veiculadas. Então, sobre determinado assunto, imagina isso para a educação, o poder que tem.
E aquilo que o Roquete Pinto sonhou lá atrás, lá nos anos 20, do rádio para a educação, talvez agora, com as tecnologias, isso esteja mais próximo. Porque imagina para a educação, você pega um tema, Machado de Assis, da literatura, ou da pintura, ou da política, ou da arte, ou da cultura, e você tem lá vários podcasts prontos para você evoluir o seu conhecimento, né? Abordar com outros ângulos determinadas questões. Isso é fantástico. Então, para a educação, as tecnologias narrativas digitais, interativas, principalmente a questão interativa. A questão da interatividade é fatal para essa era nossa. É muito mais interativo. Eu acho que todos esses elementos compõem, mas sem ser assim, sem quebrar, não é outro meio. O web rádio é rádio. É rádio, é por causa da linguagem, da forma de se comunicar, da forma de se posicionar. Professor, e nesses 100 anos de história, você também com o seu livro, qual é a essência do rádio que não se perde? Por que o rádio não sai da moda? A magia. Eu acho que a magia, o encantamento e essa possibilidade de me surpreender. É isso que dá a origem do rádio, que eterniza o rádio. E o que você espera, professor, nos próximos anos? Com relação ao rádio, eu espero que tenha mais conteúdo, tenha melhores textos, cada vez mais as pessoas, quem trabalha em rádio, procure se ampliar o seu conhecimento, procure no radiojornalismo, por exemplo, focar ângulos diferentes, se preocupar um pouco mais com esse processo todo democrático do Brasil e do mundo que vivemos hoje, e o rádio ser um auxiliar para o Estado de Direito e para a tranquilidade, para a paz, para ter essa cultura de paz mesmo. Acho que os meios de comunicação devem cumprir um pouco esse papel de sociedade, de sociabilização e de humanização. E todos os veículos, né? E o rádio, e a televisão, e o teatro, assim, hoje as redes sociais, elas quase que, assim, sozinhas elas imperam pedindo por conteúdos, né? Hoje a gente tem que olhar para o conteúdo, né, professor? Não dá mais para negar, e o rádio se inclui nisso. Eu acho que a palavra de ordem é conteúdo. Eu queria que o senhor finalizasse essa nossa entrevista, assim, com uma mensagem para quem trabalha com rádio ou pretende trabalhar com rádio. O que é o rádio? Uma questão que eu acho do rádio que a gente pode citar é que as rádios regionais muitas vezes são mais transnacionais, são mais internacionais do que as rádios internacionais. É importante ter o rádio local, porque é ali que está a cultura local irradiando para o mundo, para o país, para a cidade, para o estado. A gente não deve esquecer o rádio regional. E eu espero que o rádio seja um local de pluralidade, sempre, porque é uma característica do meio, a pluralidade. E essa questão abre portas para o conhecimento. Isso é interessante. Eu acho que é o que eu gostaria de deixar assim para finalizar. Muito bem. Abrindo as portas para o conhecimento. Muito bem. Adame, eu quero agradecer a sua participação aqui, o seu tempo dedicado. Obrigada, Adame. Até uma próxima. Eu que agradeço, Malu, Silvia, foi um prazer. Prazer foi nosso. Duas na Tri fica por aqui. Obrigada a você pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.